Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Moreno e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre os 10 passos principais na automaquiagem para iniciantes. Se você é iniciante ou já se maquia e gosta sempre de pegar algumas dicas, não percam esse vídeo que está imperdível. Bora lá! O primeiro passo é cuidar da sua pele. Sim, gente, não adianta você querer uma maquiagem perfeita se você não cuida da sua pele no dia a dia. Não esqueçam de lavar a pele 2 vezes por dia, a pele do rosto, com um sabonete próprio para a sua pele. E, antes de se maquiar, sempre também limpar a pele. Se não for logo em seguida que você lavou o rosto, limpe a pele novamente, tá? Eu vou usar aqui para limpar a pele a aguinha micelar da L'Oréal, que é essa aqui, ó. Água micelar. Pra quem não sabe, a água micelar, ela é como se fosse uma aguinha, né? Que, ó, ela limpa, demaquila, purifica e refresca. E reequilibra, desculpa. Então, ela é muito boa. Passa assim no algodãozinho, ó, e vamos passar aqui. Eu tô olhando aqui pro lado, gente, porque é onde tá o espelho, tá? Muito bom. Depois de limpar a pele com a aguinha micelar, essa água micelar, no caso, não precisa de enxágue, tá? Vocês têm que olhar se a de vocês precisar, vocês têm que dar uma enxaguadinha na pele. Aí eu passo o hidratante. O hidratante que eu vou usar é o que eu já falei no vídeo passado, de cuidados com a pele, que é o Epidrate Calme, tá? É um creminho hidratante que eu adoro, ele é da Mantecorp e ele é bem leve. Se você quer ter um cuidado extra com a área dos olhos, nessa hora você vai passar o hidratante para a área dos olhos. Eu gosto de passar assim porque se você hidratar bem essa região, a chance do corretivo craquelar, o que é craquelar? Ele ficar assim, como se fosse com umas quebrinhas assim, marcando a pele. Se você hidratar, a chance é menor. Então eu gosto de hidratar, ó, gente, tá acabando meu creminho. Esse aqui é o da Clinique, o All About Eyes. Mas a Natura tem cremes maravilhosos para os olhos, Boticário, Eudora, Avon tem uma linha muito boa também da Renew, que é para os olhos, tá, gente? Sempre passar creme para os olhos com o dedo anelar, como eu sempre falo, que é o dedinho que a gente tem menos força. Vamos lembrar também de hidratar os lábios, tá? Enquanto você já vai fazendo a maquiagem, já passa um balme nos lábios para ir hidratando, que aí quando você terminar, tá bem hidratado. E agora a gente vai para o segundo passo. É o primer, gente. Existem vários tipos de primer. Esse aqui, ele é um blur matificante da Eudora, até saiu já de tanto que eu uso, eu adoro, gente. Que é o 10 em 1. Ele é matificante e ele tem um efeito siliconado, ó. Como se fosse um silicone, tá vendo, ó? Transparente. Só que quando você coloca na pele, dá até a impressão que vai ficar oleoso, mas não fica. Ele cria uma película acetinada que disfarça poros e tudo mais. E além de tudo, só que ele não é que nem os outros que é mais pro cremoso, ele é mais um siliconezinho mesmo, tá? Eu vou usar ele nessa região. Ah, se eu não tiver primer, tem problema? Não tem problema. A única dica que eu dou é, tente utilizar um creme hidratante que seja mais peguentinho, sabe? Depois que seca ele fica um pouco grudento. Por quê? Porque esse tipo de creme mais grudentinho é o que vai assentar melhor a base, tá? Muitas vezes o primer também deixa esse efeito grudentinho. Esses que eu te mostrei não, mas tem uns primers hidratantes que deixa um efeito grudentinho na pele. Agora nós vamos para o terceiro passo, base. Muito bom. Tem vários tipos de base hoje em dia. Você tem que escolher a base que você mais se adapta. Se você tem uma pele mista para oleosa, eu indico as bases mates. Eu vou usar a base líquida da Vult, que é uma que tá dando certinho no meu tom de pele. A minha é a B10, a cor, tá? Dessa base líquida HD. Gente, a base é assim, se você sabe o quanto você vai usar, você pode pôr aqui, ó, com pontinhos direto pra você espalhar. Eu acho que desse jeito a gente acaba sempre errando um pouquinho e pondo um pouco a mais. Eu prefiro ir pegando com um pincel e ir aplicando, ou com a esponjinha na plaquinha e vou aplicando. Conforme eu preciso de mais, eu pego mais, pra não errar a mão. Pra você aplicar a base, você tem duas opções. O pincel, tá? Que o mais indicado é o Kabuki, que é esse aqui, ó, que tem o topo reto, as cerdas bem molinhas. Esse aqui é da Macrylan, da linha da Macrylan. Eu adoro essa linha. Ou você pode usar também a famosa esponjinha, tá? Tem aqui alguns modelos de gota
e esse modelo que é diferente. Aí vai do gosto de cada um. O importante é que ela seja bem fofinha e ela esteja levemente umedecida. Pode umedecer com água termal, pode umedecer com água normal, tá? Se ela tiver úmida, ela vai chupar muito menos a base. E aí você vai economizar, certo? Esse lado eu vou passar com a esponjinha e esse lado aqui eu vou passar com o pincel Kabu. Se você é uma pessoa que tem essa região dos olhos muito seca, o que eu aconselho? Não faça a aplicação de base nessa área, porque depois vai vir o corretivo e aí o corretivo vai fazer mais uma camada de material e a tendência é a base ressecar e craquelar. Lembrando, pessoal, que é legal sempre dar uma puxadinha na área do pescoço. Aí na área do pescoço a gente não quer tanta concentração de material, certo? Então a gente só vai dar uma puxadinha mesmo, tanto com a esponjinha quanto com o pincel, pra dar aquela transição leve, né, de base. Muito bom. Base aplicada em metade do rosto com a esponjinha. Agora nessa outra metade eu vou fazer com o pincel. Eu tenho dois tipos de pincel Kabuki aqui. Eu tenho esse que é maiorzinho e eu tenho esse que é menorzinho, que eu gosto de usar nessa região aqui, ó, só pra não sujar a minha sobrancelha tanto, tá bom? Mas se você só tiver esse e quiser usar ele, não tem problema. A gente vai aplicando e dando puxadinhas, batidinhas e puxadinhas, da mesma maneira que a gente fez com a esponjinha. Com o pincel, o cuidado é maior para não puxar, porque o pincel ele tem um pouquinho mais de força nas cerdas e se você puxa, você pode marcar assim, tá? Então é mais batidinhas do que puxadinhas. Os adeptos de usar a base com as mãos, não tem problema também de espalhar com as mãos. Vai ficar um acabamento bem legal, tá? A cobertura assim vai ser um pouquinho não tão leve quanto a esponjinha e não tão pesada quanto com o pincel. Mas, gente, lembrando sempre de deixar a mão bem higienizada por causa da oleosidade. Senão você vai passar a oleosidade natural da mão da gente pra sua pele. Quarto passo, corretivo. Que eu tenho dois exemplos. Esse da Tracta, que é um corretivo efeito mate, e esse aqui da Bruna Tavares, o primeiro modelo que ela lançou. E eles são corretivos cremosos, ó. Eu vou utilizar aqui pra vocês verem. Então, você vai colocando e com o próprio pincelzinho, com o próprio aplicador, você já espalha. Também são muito práticos para levar em necessaire pra tudo, tá? O corretivo a gente vai colocar nessa fórmula assim, ó, como se fosse um triângulo aqui, descendo aqui. Se você quer disfarçar um pouquinho seu nariz, porque ele é um pouquinho mais largo, você pode descer com ele até aqui assim um pouquinho. Agora, nesse momento, eu só vou usar o corretivo nessa região, tá? Não vou usar para iluminar outras áreas. Então, a princípio, vai ser isso aqui. Do outro lado, da mesma coisa. E aí, você tem duas opções agora. Você pode ajudar com um pincel para espalhar, dando batidinhas, tá vendo, ó? Você pode também subir com o corretivo também na área dos olhos para ajudar a dar uma clareada e para homogeneizar essa área com o mesmo tom que está abaixo. Se você aplicar só com um pincel, que geralmente é um pincel língua de gato menorzinho, você vai ter esse tipo de acabamento, mas não vai ser aquele acabamento tão perfeito. Então eu ainda gosto de usar a esponjinha umedecida para finalizar, mesmo usando o pincel. Agora, se você vai usar a esponjinha de todo jeito, o que eu aconselho? Usa direto a esponjinha. Eu gosto de usar uma esponjinha, lembrando, né, pequenininha nessa região, para que ela consiga chegar bem nos detalhes, tá? Para isso que servem as esponjinhas menorzinhas. Prontinho, gente. Corretivo aplicado, espalhado, né, com a esponjinha ou com o pincel mais a esponjinha. Agora nós iremos para o quinto passo, que é o pó. A gente tem dois tipos de pó. A gente tem o pó compacto, que é esse aqui que vem assim, ó, prensado, tá? O pó compacto, ele tem uma partícula mais grossa para poder ficar prensado e ele tende a concentrar muito mais o produto. Eles vêm geralmente com uma esponjinha junto. Eu não indico vocês a usarem aquela esponjinha, eu indico sempre a usar o pincel, porque se o produto você colocar com aquela esponjinha, ele vai concentrar de tal maneira que ele vira quase que uma base em pó, certo? Então, que é o Rouge de antigamente, né? Então, se você for usar esse, você vai usar dessa maneira, ó, pincel, certo? E vai aplicar. Eu vou aplicar desse lado, ó. Nessas regiões aqui e aqui,
pro pó chegar bem direitinho, eu gosto de usar um pincel menor, ó, e meio que apertando assim o material, que aí ele vai conseguir entrar bem nos detalhes. Não sei se vocês conseguem perceber, mas olha o aspecto que dá na pele logo que você aplica. Depois a tendência é ele dar uma sentada. O pó solto tem vários tipos. Hoje eu vou usar esse aqui da Bitarra, ó, translúcido. Aí você coloca, eu gosto de pôr sempre na tampinha, porque eu acho muito mais higiênico do que enfiar o pincel direto ali. Parece que vai fazer uma sujeirada, né? Mas aí o que que você faz? Você vai passando, ó, em movimentos assim, e não faz essa sujeirada. Agora na região dos olhos, vou fazer a mesma coisa. Não sei se vocês percebem que ele concentra muito menos material, né? Porque ele já é um pó bem micronizado, bem particulado, as partículas bem fininhas. E quando a gente pega e ainda passa e espalha, ele concentra muito menos o pó. Eu não sei, aqui, né, olhando no espelho, eu vejo claramente isso. Não sei se vocês conseguem ver na câmera. Depois vocês comentem aqui embaixo se vocês conseguiram ver a diferença. Pó aplicado, agora nós iremos para o... Deixa eu olhar aqui minha colinha. Para sobrancelhas. Ah, mas as sobrancelhas agora, eu gosto de fazer agora as sobrancelhas, porque qualquer pozinho, qualquer coisinha que cai, a gente consegue varrer. E depois a gente vai vir com contorno, essas coisas, e não tem que voltar ali nas sobrancelhas, tá? Como hoje o intuito é fazer a pele, né, deixar uma pele perfeita, então eu não apliquei aqui a base embaixo, né, o corretivo, então eu quero deixar uma coisa mais natural. O que eu acho que é mais prático se você tem bastante pelinhos e não precisa se preocupar tanto? Eu tenho bastantinho, ó. Eu fiz a micro só pra subir um pouquinho, mas ainda tem os pelinhos aqui, tá vendo? Então, eu venho com um pincel, o lápis de sobrancelha. Esse aqui da Quem Disse Berenice é um duo. Eu uso mais esse lado, gente. O outro lado só se for pra marcar a linha d'água, tá? E aí eu venho, ó, e vou preenchendo aqui. Tracinhos como se fossem pra fazer assim, ó, pelinhos. Que aí fica uma coisa bem naturalzinha, ó. Eu acho que principalmente também para quem tá iniciando, com o lápis é mais fácil. Como eu não sujei muito a minha sobrancelha de base, eu não precisei passar o cotonete. Mas se você achar que você sujou suas sobrancelhas de base, você usa um cotonetezinho antes de passar o lápis, dá uma limpadinha naquele excesso de base. Pode ser um cotonete com água mesmo ou com um pouquinho de água micelar. E aí você passa só pra tirar aquele excesso de base dos pelinhos. Cuidado pra não tirar a base e o corretivo que está em volta, tá bom? Muito bom. Depois de passar o lápis, eu venho aqui penteando as sobrancelhas depois de passar um gel pra sobrancelhas. Esse aqui é o da Quem Disse Berenice, que eu gosto bastante. E ele é incolor, tá? Eu gosto do incolor porque eu não me confundo. Aquele que tem cor da Vult, esse aqui, eu acabo borrando em volta, tá? E aí você penteia com esse pentinho aqui, ó. Muito bom. Sobrancelhas arrumadas, agora a gente vai para o 7º passo, que é o contorno facial. O contorno facial, geralmente você vai utilizar um pó que tenha um tom, uns 3 tons acima do seu, ou 2, tá? Pra que não fique muita diferença e nem também não marque nada. O pincel que a gente utiliza pra aplicar o contorno pode ser um pincel assim, ó, que é levemente arredondadinho, ele não é totalmente reto que nem o kabuki, ele é um kabuki com um topo levemente arredondado e pequenininho, ó, que ele não é grande, mas também não é pequeno, ele é médio. Dá pra você pegar bem essa região. Ou você pode utilizar também um pincel que seja assim, ó, chanfradinho. Aí vai do seu gosto, tá? O pincel chanfradinho também ajuda bastante. Vamos aplicar, então, o contorno. Vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar esse primeiro. E aí, a dica pra aplicar o contorno, todo mundo fala que é fazer aquele biquinho e passar na linha que faz. Eu não gosto, tá? Uma dica, eu gosto do meu rosto mais alongado. Se você quer alongar o seu rosto, o ideal é você começar daqui de cima e ir descendo. Se você começar daqui, ó, que é onde eu marcaria, eu vou acabar diminuindo o meu rosto, porque essa sombra vai cortar o meu rosto no meio e ele vai ficar mais achatadinho. Desse jeito, com a sombra mais na diagonal, mais alongada possível, o contorno, a tendência é o seu rosto ficar mais fininho ainda. Quer ver? Eu vou fazer pra vocês.
ó, como que eu sei, então, se não é daquele jeito? Quando eu faço assim, ó, tá vendo esse ossinho que tá saltadinho? Se você apertar, você vai sentir o ossinho, ó. E é exatamente isso aqui, ó. A gente vai passar em cima desse ossinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. E sempre termina mais ou menos antes de chegar na linha aqui da pupila, tá? Uns 3 dedinhos antes do nariz. Termina antes disso, pra não ficar marcado no lugar errado. Aí já vai passando, ó, e já vai esfumando. Então, já vai dando aquela ideia de profundidade. Olha a diferença. Dá pra ver? Se você quiser diminuir essa região aqui, porque você acha que é muito comprida, eu, por exemplo, acho que ela vem e entra aqui. Então, eu passo só aqui. Aonde você quiser diminuir, desfocar a atenção das pessoas, você passa o contorno que é mais escuro. A tendência é a luz não bater naquela região praticamente e não marcar. Se você tá começando, uma dica é segurar o pincel mais pra trás, porque você vai ter mais leveza na hora de aplicar, tá? Você quer esconder o queixinho? Quero. Então, vamos lá. Passa aqui também. Então, assim, eu fiz um contorno sutil. Não sei se vocês conseguem perceber aí bem. Tá? Aqui ao vivo tá bem sutil, não sei na câmera. E aí, agora, com aquele que é mais cinza, né? Um tom mais frio, eu vou fazer só um pouquinho aqui pra marcar. Se você não tiver o tom mais frio, tem problema? Não, gente, não tem problema. Fica só com o tom do bronzer mesmo, não tem nenhum problema. Aí vem o pessoal falando, e o nariz, como é que faz, né? Eu tô fazendo assim o básico para iniciantes. Se você quiser uma coisa muito básica pro nariz, você pode chegar com esse pincelzinho aqui, ó, aperta, deixa ele mais assim, que aí você não tem que comprar um pincel novo. E faz um pouquinho assim na lateral, ó. Mas não pode ser a lateral embaixo, tá, gente? Tem que ser a lateral quase no topinho. Só pra dar uma disfarçada. E aí, você não gosta da pontinha? Esconde a pontinha. Lembra que eu falei? Tudo que for escuro, esconde, ó. Tá bom? Então, agora nós vamos para o 8º passo. Com esse mesmo material aqui, que é o material do contorno, eu vou marcar o meu côncavo. Porque o intuito dessa maquiagem é uma maquiagem que a gente não vai fazer os olhos, mas vai ficar legal. Eu posso sair de casa com essa maquiagem que não vou ter problema nenhum, tá? Que eu não tenho aquele olhão, assim, pro dia a dia tá ótimo. Só de marcar o côncavo, vocês vão ver a diferença que faz. Pra isso, vocês vão precisar de um pincel de esfumar. O pincel de esfumar, ele é um pincel deste tamanhinho, tá? Geralmente, ó, do tamanho de um dedo. Indicador aqui, um dedinho, né? E ele é bem assim, ó, levemente arredondado, ele não é reto, tá? Arredondado e bem fofinho. Aí eu vou pegar esse aqui mesmo, ó, esse material mesmo. É que eu marquei aqui, né, ó. E eu vou marcar o côncavo. O que é o côncavo, gente? Ó, quando você fecha o olho e forma essa entradinha, é essa entradinha que é o côncavo, essa parte mais profunda. Você vai colocar o pincel nessa região, ó, vai apertar um pouquinho e vai vir marcando aqui. E aí, esfumar, gente, nada mais é do que fazer pequenos círculos minúsculos de movimentos e volta, vai e volta. Mais ou menos o que a gente faz com a escova de dente, pequenos círculozinhos assim. Olha, só de marcar o côncavo, a diferença que dá no rosto, né? Já dá uma diferença, uma certa profundidade, uma carinha mais bonita, né? O outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Muito bom! Agora que o côncavo já está marcado, a gente já parou de usar esse material aqui. A gente vai para o blush e o iluminador, tá? O blush, gente, vai do seu tipo de pele, o que você gosta mais. Geralmente, peles que têm um tom mais quente, mais amareladas, ficam melhores com tons de blush levemente salmão, tons terrosos, tá? E o pincel? Você pode usar um pincel chanfradinho, tá? Esse aqui, por exemplo, igual que eu mostrei pro contorno. Ou você pode usar um pincel assim, ó, um pouquinho... O tamanho é basicamente o mesmo, não sei se dá pra perceber. Só que esse aqui, ele é bem ovalzinho, assim, ó. Pra espalhar, eu prefiro mais, tá? Então, a gente pega aqui, ó. E aí, aonde que você passa o blush? Aí o pessoal fala, dá um sorrisinho e aplica. Só toma cuidado que se você, quando sorrir, levanta muito a bochecha, corre o risco de você aplicar muito pra cima. Tenta não ultrapassar, tá vendo essa linha do nariz? Tenta ficar nessa regiãozinha aqui, um pouquinho pra cima e não pra baixo. E aí você aplica, ó, e já vai dando uma puxadinha, certo? É isso que eu gosto desse blush, o Orgasme. Ele tem um tom rosado, mas ele tem brilho, então ele deixa assim a gente com um brilhinho, assim, muito fofinho.
uma carinha de saúde, sabe? Deu pra perceber que a gente aplicou? Que aqui ficou legal. Então você passa e dá sempre uma puxadinha pra que ele se una com aquela linha que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Ele vem aqui e dá uma unidinha. Só não puxa muito, porque senão aí você vai tirar a ideia do contorno, tá bom? Depois do passo 9, a gente tem o passo 10. O passo 10 é o passo que eu mais amo, que é o iluminador. O iluminador, gente, ele vai iluminar, ele serve pra isso. Iluminar as áreas que quando bate luz mais pegam, tá? Que é geralmente, ó, eu vou chegar assim, ó, pra vocês verem mais perto. Geralmente, quando chega antes de focar, estoura nessa região, aqui, aqui, aqui e aqui. É as áreas que a gente vai iluminar, tá? Que a gente quer trazer o brilho pra gente. Esse da Ruby Rose é meu xodó, é muito demais, gente, ó. Ele tem várias cores super coringas, tá? E ele é bem pigmentado, eu vou usar ele aqui hoje. Eu adoro essa caramel misturada com um pouquinho dessa chocolate. Eu gosto de misturar as duas, certo? O pincel pra aplicar iluminador, eu indico um pincel que seja fofinho, assim, ó. Esse aqui você poderia até usar pra aplicar o blush, se quisesse, só que ele é um pouco menor, tá vendo? O que eu gosto de aplicar blush, ó, é maior. É o dobro, praticamente. O iluminador, ele vai ficar mais concentrado nessa região, então é legal que seja um pincel menor. Então, vamos lá. Ó, um pouquinho de cada e... Ele faz uma linhazinha, gente, aqui, ó. Então, ele começa, vamos aqui onde eu comecei basicamente o contorno, e ele desce pra pegar um pouquinho por cima do blush, mas daqui na linha mais acima, tá? O blush tá mais pra baixo. Eu vou pondo e já vou esfumando. Já vou esfumando pra não ficar aquela concentração tão forte. Quer usar um pouquinho de iluminador nessa região? Pode utilizar. Quer usar aqui, ó, no lábio? Agora é a hora. Fica muito lindo, eu acho, quando a gente passa aqui, ó, no lábio, tá? E aqui no queixinho. Eu não gosto muito de iluminar o nariz com esses que são mais potentes. Só de eu passar um pouquinho desse, ó. Ó como já brilha mais, né? Já puxa o brilho, ó. O legal dessa paletinha da Ruby Rose e várias outras também, você constrói camadas. Quanto mais você vai aplicando, mais brilho vai aparecendo, amiga. Cuidado, tá? Nesse momento, você pode utilizar um pincelzinho menorzinho, assim, ó, de sombra, pra pegar o iluminador e iluminar essa região aqui, ó. Só pra não passar em branco, vai, gente? Agora a gente terminou a pele. Esses foram os 10 passos pra gente fazer uma pele. 10 passos de iniciante. Eu tentei colocar o máximo de conhecimento e facilitar ao máximo pra vocês. Mas qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários que eu respondo pra vocês, certo? Eu vou deixar os produtos que eu utilizei na caixa aqui embaixo, no box de informações. Eu espero que eu consiga colocar todos, que tem um mundaréu de produtos aqui, tá? E vocês vão ver, agora eu vou finalizar a make com o quê? Com máscara de cílios e batom só, e vocês vão ver como já dá pra gente sair. O segredo de uma boa maquiagem é uma pele perfeita. Se você não souber fazer a pele, pode fazer o olho mais lindo do mundo, que a sua pele vai estragar a maquiagem. Então, uma pele bonita, vocês vão ver como a gente fazer o olho não precisa fazer, tá? Como fazer o olho é uma coisa que fica pra segundo plano, se a pele estiver perfeita, tá? Eu já venho, bora aí, espera um pouquinho. Muito bom, pessoal. Voltei, finalizei aqui. Na verdade, só apliquei máscara de cílios e um batom, certo? E aí, aquele mesmo lápis que eu utilizei pra marcar a sobrancelha, o lado marronzinho, eu apliquei um pouquinho aqui embaixo só pra fazer um leve sombreado. Vocês viram como é importante a gente ter uma pele legal? Você tem uma pele legal, gente, ó, o acabamento tá todo aqui, na pele. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários pra eu fazer a segunda dessa aulinha para iniciantes, onde eu vou focar em olhos e boca, tá? Porque pode parecer fácil, mas o batom, às vezes, principalmente aqueles líquidos mate, é difícil de passar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quem ficou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês verem os vídeos que saem toda semana, 2 vídeos por semana, geralmente às quartas e sábados. E compartilhe o vídeo com as amigas que são iniciantes, que tem várias dicas interessantes. Quem também não é iniciante, achou que tem dicas legais, compartilha, por favor, ajuda o canal aí a subir e a ter muito mais views também, né? Porque aí sempre vai ter muito mais conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá o seu like aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam.
E até a próxima. Tchau!